dia, gente. Prazer muito grande retornar aqui no Cresce para falar um pouquinho sobre esse assunto tão novo no ramo de atividade de vocês, mas que, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito importante para vocês que estão iniciando esta jornada como corretor de imóvel, para auxiliá-los nas resoluções de conflitos da profissão de vocês, em relação aos seus clientes, em relação aos seus parceiros comerciais. Enfim, hoje nós temos um objetivo aqui de mostrar algumas portas diferentes para vocês, no que tange a resolver os nossos problemas do dia a dia, tá? Bom, basicamente, vocês sabem decor isso, mas não custa lembrá-los. O corretor de imóvel é regulamentado pela Lei 6.530 de 78. E no artigo do Código Civil nós já temos destacado uma das obrigações de vocês no exercício da profissão. É obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E aí nós temos um parágrafo único vinculado a esse artigo, que se vocês não atuarem dessa forma, com prudência, com diligência, informar os seus clientes de tudo o que está acontecendo naquele negócio jurídico, vocês correm o risco de responder por perdas e danos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para vocês, a partir do momento que vocês simplesmente, e eu coloco simplesmente entre aspas, têm a obrigação de fazer essa mediação desse negócio jurídico. E se não fizer bem feito, existem consequências jurídicas para isso, tá? E hoje nós sabemos que o mercado, se você não for um bom profissional, o mercado te exclui. O próprio mercado coloca você para fora. Então, isso é muito importante para a gente saber a responsabilidade e o tamanho da nossa profissão como corretor de imóvel. E aí nós temos, pesquisando no site do Cresce, nós temos algumas principais atividades nossas de corretor de imóvel. Vamos lá, manter-se atualizado em relação ao perfil do mercado imobiliário, reunir informações sobre aquisição, venda, locação, avaliação, preço, financiamento, firmar contrato relativo à prestação de serviço, combinar preço e condições de transação, examinar documentação do imóvel, agendar visitas, orientar todo cliente que queira vestir. Enfim, gente, não é uma simples compra e venda de imóvel. Vocês são consultores do mercado imobiliário. Vocês fazem tudo. Vocês têm que ter conhecimento de absolutamente tudo. Questões financeiras, além das questões imobiliárias, questões jurídicas. E todas essas atividades que vocês têm, elas geram algumas consequências quando não são feitas de forma correta, que são conflitos. Se você não firmar um contrato relativo à sua prestação de serviço bem feito, tiver alguma brecha nesse contrato, ou alguém descumprir algumas cláusulas desse contrato, vai gerar conflito. Se você passar uma orientação, uma má orientação ao seu cliente sobre relativo a alguns imóveis, compra e venda, financiamento, além de você perder o cliente, obviamente, você vai gerar um conflito com ele. Então, vocês têm que estar preparados para esse novo mundo. Um mundo de informações rápidas,
de todo mundo tem um conhecimento um pouco de todas as profissões, porque nós temos aí o Dr. Google, que ajuda a gente a pesquisar tudo na internet. E a gente tem que estar preparado para esse mundo novo. Mundo de informações rápidas, de decisões rápidas, que as pessoas estão se preparando para isso. E aí, dentre essas atividades, hoje, a grande maioria aqui, com certeza, respondendo essa pergunta, onde resolvemos os nossos conflitos hoje? Quando a gente tem um problema, onde nós levamos esse problema para ser resolvido? Gente, é uma pergunta. Já fiquei feliz pela sua resposta à conciliação, mas a grande maioria, a primeira porta que pensou foi o Poder Judiciário. E eu vou mostrar para vocês, o Poder Judiciário é muito importante, mas existem determinados conflitos que não podem estar lá. E não devem estar lá. A intenção desse bate-papo aqui para vocês é começar a apresentar outras alternativas e outras portas para vocês levarem esses conflitos, gente. E olha aonde nós estamos levando os nossos conflitos para serem resolvidos. Hoje nós temos 110 milhões de processos no Poder Judiciário. Eu faço uma brincadeira, se cada processo tiver uma autoria real, nós temos dentro do Judiciário a população do Brasil brigando. 200 milhões de pessoas. O custo do serviço da justiça, independente se a gente utiliza ou não, quase R$400 por habitante. Eu sou um cara que eu não tenho um processo judicial no Poder Judiciário hoje. Eu pago R$400 para alguém usar a minha cota. 1.500 processos é a média por juízes. Nós temos uma base de 14 mil, quase 15 mil juízes estaduais no Brasil. Cada um tem 1.510 processos. Ali está escrito 9 por ano? É. Cada ano entra 1.500 novos processos para cada juiz. É humanamente impossível. Eu vou te mostrar já. 80% desses processos estão na Justiça Estadual. Qual é a Justiça Estadual? A nossa. Aonde nós vamos entrar com um processo de cobrança, aonde nós vamos entrar com um processo de execução, de um contrato, de um cheque devolvido, aonde nós vamos estar uma dissolução de sociedade. É na Justiça Estadual. É aqui a primeira instância nossa. E uma outra causa que gera uma morosidade do Judiciário é o excesso de causas repetitivas. Basicamente, você lembra quando teve aquela enxurrada de ações do Fundo de Garantia, das atualizações da caderneta de poupança? Aquilo lá geraram milhões e milhões de processos. Então, isso aumenta o número de processos judiciais e diminui a qualidade da prestação de serviço do Judiciário. Hoje, isso está um pouco resolvido por questões jurídicas lá do STF, de repercussão geral. Os caras falam, plano de saúde, plano econômico, tem que jogar tudo aí julga tudo da mesma forma e estão tirando esses processos. Mas isso são vários processos iguais que causam morosidade. E como as coisas sempre tendem a piorar um pouquinho, esse é o nosso cenário do Estado de São Paulo. Hoje nós temos um orçamento de 10 bi e 700 milhões para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, sendo que 90% desse orçamento é para pagamento de funcionário. Investimento em estrutura, em informática, e isso que, olha, nós somos um dos estados mais avançados na digitalização de processos. E aí o que ocasiona? Nos juizados especiais nós temos 900 mil processos em estoque, e todo ano entra quase 600 mil.
Taxa de congestionamento, 58%. De cada 100 que entra, 58% fica para o próximo ano. Aí eu respondendo a sua pergunta. Por ano, primeiro grau, onde a gente vai colocar o nosso processinho de cobrar os corretores, as imobiliárias, as construtoras, nós temos 16 milhões e meio de processo. Esse especial é pequenas causas. Pequenas causas. E cada ano entra quase 3 milhões de processos na justiça comum. E aí nós temos uma taxa de congestionamento de 83%, o que significa de cada 100 processos que entra no ano de 2000, que entrou no ano de 2018, 83 fica para o ano de 2019. Só tem a saída de 17. Eu uso assim, embora a gente, o efeito é o contrário. Se fosse a cantareira, enche de água e sai pouco. Daqui a pouco estoura a represa. Não aguenta. Tem um estudo que 2025, provavelmente o judiciário, se continuar nessa, como a gente diz no interior, nessa toada, ele para. Não consegue. Pois não. Essa morosidade é em função da própria legislação, com recursos, como a gente tem visto no STJ, aí, com esses casos todos políticos, é em função disso que dá essa morosidade ou a própria ineficiência do judiciário em resolver rapidamente as questões? Eu acho que são 3 pontos. Primeiro, a estrutura do judiciário, ela é ineficiente, como um todo. Não estou dizendo que é a ineficiência dos juízes, dos julgadores, mas a estrutura dele. São elefantes brancos carregados de problemas estruturais e de investimento. Segundo, a cultura brasileira. A nossa cultura é de brigar antes de conversar. Então, nós temos uma cultura de judicialização dos conflitos. Todo problema que a gente tem, a gente vai correndo para o judiciário. E, às vezes, as pessoas torcem para ter problema para tomar alguma vantagem lá no judiciário, seja por indenização, essas coisas todas. É cultura nossa. E terceiro, a questão da legislação. Você entra com um processo aqui embaixo, nem está terminando este processo, você já está recorrendo ao tribunal, do tribunal você já recorre ao STJ, do STJ você recorre ao STF. Então, assim, não acabou o problema aqui embaixo, você já está criando filhotes. E isso vai emperrando toda essa estrutura. Então, no meu entendimento, essas são as 3 causas. Tá? Na questão cultural, a gente está tentando mudar. Na questão estrutural do tribunal, é a questão financeira, questão de orçamento. Então, se eu não me engano, o tribunal tem quase 100 mil funcionários no estado todo. Você não acha que o rito do processo também, o rito processual brasileiro o rito processual, assim, eu como advogado, eu te respondo facilmente. Os prazos são dados pelo nosso Código de Processo Civil. Então, nós, como advogado, nós respeitamos aqueles prazos. A partir do momento que eu respeito os prazos e faço as minhas ações dentro daqueles prazos, a partir daí, essa morosidade já não é minha culpa. Tem uma questão de empurrar também com a barriga também. Mas o empurrar com a barriga, gente, não significa que eu posso pegar um processo, pegar debaixo do braço, ir lá no meu escritório e esconder ele no cofre. Eu tenho prazos a serem respeitados. A partir do momento que eu tenho, 15 dias para apelar de uma sentença, eu vou respeitar este prazo. Eu juntei a apelação dentro dos 15 dias, a morosidade, a falta de andamento ou de iniciativa é a partir deste momento. É estrutural, é cartorário. É isso aí que eu falo. O rito que eu estou dizendo, na verdade, o processo estrutural
É um processo muito moroso. Você tem uma ideia, é um processo para... E aí é uma coisa muito simples. É um processo para sair de um protocolo e ir para um juiz dar um despacho. Na época do físico, era você pegar o processo da minha mesa, bater na porta do juiz, colocar na mesa dele, ó, despacha. Exato. Aqui em São Paulo, demora 3, 4 meses para isso. Não tem prazo para essas coisas. Não. O que a Constituição faz é o julgar no tempo razoável. E o tempo razoável é subjetivo. Razoável é subjetivo. Tá. Então, assim, este é o cenário, e aí a gente está sentindo, e não vamos politizar absolutamente nada aqui, a diferença nesse aspecto recente, na questão de corrupção no Brasil, a velocidade de um juiz de primeira instância com a velocidade de juízes de tribunais superiores. Enquanto, vamos levar esse exemplo lá, o do Paraná está julgando e condenando todo mundo muito rapidamente, nós temos cortes superiores que nem denunciando estão. Então, é estrutural isso, tá? Então, assim, gente, e aí, para vocês terem uma ideia, no juiz de primeiro grau, no estado de São Paulo, cada juiz é responsável por 11.500 processos. 11.500 processos. Imaginando que esse juiz trabalhe 365 dias por ano, sem feriado, sem férias, sem finais de semana, ainda assim é humanamente impossível ele analisar, estudar, despachar e sentenciar com uma certa qualidade. E é nessa fila que a gente coloca os nossos processos. Você, corretor, que está querendo processar uma construtora para ganhar a sua porcentagem, que não foi paga, ou foi paga pela metade, ou foi paga errado, é nessa fila. É aí que você vai entrar. E aí o judiciário, ok, vem para mim que eu te devolvo isso daqui a 7 a 8 anos. Gente, 8 anos a gente já quebrou umas 3, 4 vezes. É isso que são essas as consequências práticas na nossa vida enquanto pequeno empresário. Eu, como empresário, como micro e pequeno empresário, se o judiciário falar, Guilherme, toque a sua inadimplência, mas daqui que eu cobro para você, mas volta daqui a 8 anos, gente, eu já quebrei. Ou estou pescando. Nós não conseguimos esperar esse tempo todo. E quando eu falo 8 anos, é o tempo médio de duração de um processo de cobrança. Estatisticamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Pois não. Uma pergunta. Você acabou de falar que, que caso as empreiteiras, né, que a gente trabalha, não atrasa o pagamento, aquele negócio todo tal, certo? Vamos supor, eu não posso receber a minha parte, porque eu sou um profissional liberal, a minha parte de comissão diretamente do cliente? Eu acho que juridicamente tem que ver se ele é obrigado ou tem alguma responsabilidade neste pagamento. Tá? Eu não consigo ver essa relação direta com o cliente. Eu acho que a gente tem que receber de quem nos contratou para a prestação do serviço. Eu acho que o seu vínculo é direto com aquela pessoa que te disponibilizou para você atuar como corretor. Não, ao contrário. Quando eu vou trabalhar para uma empreiteira, principalmente lançamentos, que são que dá mais esses problemas, certo? Na verdade, eu sou um intermediário entre o cliente e a empresa. Então, por ser autônomo, um profissional liberal, né, que tem o meu Cresce, na verdade, o cliente é meu, não é deles. Se o cliente é meu, eu recebo a minha parte e repasso a parte deles. Eu não sei, eu entendi, assim, o entendimento não é objeto da coisa, mas vamos lá, o objeto desta relação jurídica
através do entendimento do Poder Judiciário, quem é responsável pelo seu pagamento é a empreiteira. Tá? Nós, enquanto compradores, isso é o que o Poder Judiciário tá dizendo, não sou eu. Nós temos... quem colocou você lá disponível para atender os clientes foi a empreiteira, a construtora e etc., a incorporadora. Eu fui comprar o imóvel, eu não procurei você para vender esse imóvel para mim. É mais ou menos esse o entendimento. Mas também não vejo problema, depende muito de como é feita essa prestação de serviço. Quando eu comprei o meu imóvel, eu fiquei meio chateado com essa relação, porque só me avisaram no final que eu tinha que pagar. Então... Mas, enfim. Tá. Nós estamos só começando, gente. Esse cenário tem grandes repercussões econômicas na nossa vida, como empresário, como pessoa. Primeiro, nós temos, obviamente, com esse excesso de causas, nós temos um retardamento de recuperação. Processos demorados e demoram muito mais para nós termos esse crédito recuperado. Segundo, 17% de aumento do spread bancário. Aquele risco nos contratos de empréstimo, que quando a gente vai no banco, 17% desses juros, atualizações, é por causa dessa morosidade do judiciário. Então, nós estamos sendo penalizados num pedido de empréstimo sem ter nenhum processo no judiciário. 17% do spread bancário é aquela diferença do risco do contrato. É por causa do judiciário. E aí, um contrassenso, 40% dos processos no Poder Judiciário são de contratos bancários. Ou seja, os bancos estão utilizando o Poder Judiciário como sua agência de cobrança. E nós, aquele pequenininho que tem um contrato para discutir, nós estamos entrando na mesma fila que esses caras, que tem uma estrutura, que tem poder, que tem dinheiro, que poderia resolver de outra forma. E aí nós estamos falando de cultura. E aí nós temos quase 4% do PIB investido em Poder Judiciário. É muita coisa, é muito hospital, escola, que poderia deixar, por causa das questões culturais. E aí, uma pesquisa que o Conselho Nacional de Justiça fez, gente, apenas 27% dos empresários vão ao judiciário buscar os seus direitos. É muito pouco. E dos que não vão ao judiciário, 82% disseram que é por causa da sua morosidade. Ou seja, os empresários estão deixando de buscar os seus direitos, porque não conseguem esperar tanto tempo. Esse é o reflexo na nossa economia. Empresários provavelmente, e aí eu coloco todos nós como empresários, tem algum cheque, alguma nota promissória lá dentro da sua gaveta que estão abrindo mão de receber isso, por causa da morosidade do judiciário. Esse é o reflexo. E aí quase 45% dos empresários nunca ouviram falar em conciliação e mediação, como uma forma de resolver os seus conflitos. E, obviamente, esse cenário todos nós temos alguns reflexos na nossa vida como empresário, como corretor, como dono de negócio. Primeiro, a judicialização hoje, empresas que judicializam demais, ela está tendo a sua imagem um pouco desgastada perante o mercado. Porque, ou pela falta de confiança na sua prestação de serviço, tá? Ou por falta de segurança jurídica na relação comercial. O custo do judiciário, imagine você ter um custo tanto financeiro como emocional durante 8 anos de um processo judicial. O custo emocional a gente não tem como contabilizar. E a gente precisa estar vendendo imóvel, a gente precisa ficar fazendo negócio o tempo todo. Eu não preciso ficar pensando em processo.
isso acaba com a cabeça do empresário, do corretor, do negócio. E tempo. Aí, tempo, vocês sabem muito melhor do que eu que tempo é dinheiro. É muito tempo ficar discutindo pouca coisa. Eu não preciso perder esse tempo todo para buscar isso. Então, esses são os reflexos diretamente nos nossos negócios. E aí, a ideia que eu trouxe é mostrar para vocês outras formas de se resolver conflito. Tanto na minha relação com o meu cliente, na minha relação com o meu parceiro, na minha relação com o meu sócio e na minha relação no meu dia a dia, pessoal. Tá? Basicamente, nós temos mediação e arbitragem. Obviamente, nós temos um procedimento de conciliação, que também é um ajuste de vontade, mas nós vamos ficar falando hoje só de mediação e arbitragem. São duas formas de se resolver conflito. Tá? São duas novas portas que está sendo apresentada para vocês hoje. E aí, o que é uma mediação? Ela preserva o relacionamento entre as partes. A solução final é obtida pelas partes com auxílio de um mediador por meio de técnica. O mediador não aponta a solução, ele apenas facilita o diálogo e não tem uma sentença, é um termo de acordo. E aí, eu trago para vocês quais são os benefícios de utilizar esta ferramenta dentro do trabalho de vocês. Mediação, gente, nada mais é do que eu tenho um problema com o meu parceiro comercial. Ele deixou de pagar, ele deixou de cumprir prazo, ou ele deixou de cumprir alguma coisa que fora combinado. Ao invés de eu levar esse processo para o judiciário para brigar com ele lá, eu vou levar para um procedimento de mediação que nada mais é, escolho uma pessoa treinada para fazer mediação, e essa pessoa chama-se mediador. Sentamos numa mesa e ali o mediador vai auxiliar vocês a buscar a melhor solução de forma sigilosa e de forma rápida. É isso. Para quê? Preservar o relacionamento que existe entre vocês. Se você for processar todos os seus parceiros judicialmente, daqui a pouco você está sozinho no mundo, você não faz negócio. Embora aquele parceiro tenha descumprido alguma coisa que foi combinado, eu preciso desse parceiro. Este cara é importante para mim no mercado. O melhor método de se resolver isso é uma mediação. E mediação, dando um exemplo muito clássico, é uma boa conversa. É uma conversa inteligente. É uma conversa pensando na resolução do conflito. E a oportunidade de você falar de todos os seus sentimentos bons e ruins daquela relação. É lavanderia. Lavanderia no bom sentido. Então, isso é uma mediação. Então, se eu tenho aquela empreiteira, aquela construtora que sempre me chama para fazer uma venda, ou se eu tenho uma imobiliária e tenho vários acionistas, investidores que me ajudem a compra e venda e está sempre ali, eu não posso colocar esse cara no judiciário. Eu vou trincar toda essa relação e eu vou perder esse parceiro. Entenderam? Isto é uma forma de se resolver conflito. É pensar na duração do negócio. É pensar na continuidade do negócio. E de forma sigilosa, porque o mercado não precisa saber o que está acontecendo com você. No judiciário é diferente. A partir do momento que eu coloco um processo contra a construtora, contra o parceiro, contra qualquer coisa, basta eu colocar esse nome no site do Tribunal de Justiça, eu puxo a capivara da pessoa em 2 segundos. Preservação da relação. Imagem. Parceria. Isto é importante no mundo de dia.
Porque se a gente abrir mão desse parceiro, tem uma fila atrás da gente de mais ou menos 5.000 corretores atrás desse parceiro. Ou como advogados, se a gente abrir mão de clientes, só no estado de São Paulo tem 400 mil. Nós somos o único país do mundo que chegou a 1 milhão de advogados. É o mercado. A partir do momento como eu, advogado, ficar pegando meus clientes e mandando ele para o judiciário, eu tenho uma grande propensão de ter infarte, mas ganhar dinheiro eu não vou ganhar. Eu tenho que apresentar novas ferramentas para os meus clientes. E vocês também. A gente tem que pensar só em coisas positivas, mas também a gente tem que ter um resguardo jurídico quando as coisas derem errado. E eu não posso mandar esse meu parceiro para o judiciário. Eu vou entrar numa fila de 110 milhões de processos. Isso aí, na verdade, é a gradualidade. Partir direto do processo judicial. Eu acho assim, é a cultura do conflito, é a cultura da briga. É aquilo que eu, como advogado, aprendi na minha universidade. Por isso que a primeira pós-graduação que eu fiz foi direito processual. Eu quero ganhar do cara através de briga processual. E o que nós resolvemos em processo? Nada. Nós resolvemos tudo, menos o conflito em processo. Pois não. Você entrou na mediação, resolveu o conflito, acabou? Liquidou, não vai gerar processo? Estatisticamente, todos os procedimentos de mediação, eles têm um índice de sucesso de 80% a 85%. É muito alto. E nós temos, estatisticamente, um cumprimento desses acordos feitos em mediação de 92%. Na Câmara Arbitral? Ou... Câmara de Arbitragem. Então, você sai da mediação e vai para a Câmara de Arbitragem? Não, o procedimento de mediação é feito dentro da Câmara de Mediação, mediação e Arbitragem. Tá? Então, assim, se der tudo errado, eu só tenho 8% que provavelmente não vai ter jeito. Um complementa o outro? Fez a mediação, passa na arbitragem? Não, não é uma sequência. Depende muito da característica do conflito. Se nós falarmos aí dentro de São Paulo capital, esses 85%, tem alguma região que adere melhor à Câmara Arbitral? Não. Vai muito da iniciativa dos empresários, da iniciativa dos corretores, da iniciativa de quem enxerga esse mundo de vantagem. Não tem estatisticamente qual é mais... obviamente, estatisticamente, no ramo de atividade, o mundo empresarial, empresários, estão aderindo muito mais a isso, porque o processo judicial está ficando caro hoje para os empresários, tanto quem tem para receber e tanto quanto aquele que deve. O judiciário não é bom nem para aquele que está querendo empurrar com a barriga a dívida, porque está demorando demais. E aí você precisa de uma certidão negativa, precisa fazer um outro negócio, e o judiciário te emperra em relação a isso. Eu vou... Então, vamos lá. Benefício, drástica redução de custo. Rapidamente. Solução rápida da disputa com economia de tempo. Redução dos custos diretos e indiretos em relação ao conflito. Eu tenho os custos do processo e tenho os custos marginal ao conflito, que é o deslocamento de executivo para o judiciário, a licença de preposto, vai lá, fica o dia inteiro dentro de um tribunal de justiça fazendo audiência. Isso é dinheiro. Isso custa para a gente. Vocês, corretores, vão lá entrar 1 hora no Fórum João Mendes, provavelmente menos das 4 horas da tarde. Vocês não vão sair para fazer uma audiência, para acompanhar uma instrução de um processo. Vocês poderiam estar vendendo. Poderiam estar dentro do seu negócio, fazendo negócio. Ou poderiam estar, no mínimo, na pior das hipóteses, trabalhando na sua imobiliária. Pergunta? Redução do desgaste de relacionamento importante para a empresa.
Processo judicial trinca o relacionamento, gente. Depois você não consegue colar os cacos. Não consegue mesmo. Por quê? A partir do momento que você judicializa, você perde o seu poder de comunicação. Você terceiriza a comunicação para o seu advogado. E advogado que não tem conhecimento dessas formas de solução, eles vão para a guerra processual. E aí esquece do objeto do processo, que é resolver aquele conflito. E aí vira guerra de teses processuais. Então, aí você perde o seu parceiro. Minimização das incertezas quanto ao resultado. O que isso significa? Existem alguns tipos de processos judiciais que a gente sabe que vai entrar e que vai perder. A questão da cobrança da corretagem. Hoje tem algumas coisas que são pacificadas no Tribunal de Justiça. As fábricas de indenizações que há 7, 8 anos atrás era certeza que a gente ia ganhar uma indenização de uma ligação cobrando ou de tropeçar na calçada e machucar o dedão, a gente entrava e ganhava. Hoje já não. Então, nós advogados, nós conhecemos um pouco como cada juiz pensa, como cada juiz julga. Então, isso vocês também têm que analisar. Um distrato de uma venda de um imóvel, como é que o judiciário pensa? O judiciário pensa completamente favorável ao cliente. O risco de eu entrar nesse processo é muito grande, eu vou perder. Então, na mediação, a gente consegue diminuir este risco, porque é um ajuste de vontade. E na mediação, você pode entrar com um pedido de cobrança e sair com um acordo de um pedido de desculpa. É isso que é importante. Talvez um pedido de desculpa por não ter te atendido como você gostaria, já é suficiente para resolver aquele conflito. E é suficiente para resolver o conflito, gente. Eu tenho milhões de histórias que pensei que em uma sessão de mediação o bicho ia pegar, que eu ia provavelmente ter que subir na mesa para apartar, e bastou um pedido de desculpa. Mas não é um pedido de desculpa boca para fora, é um pedido de desculpa mesmo, de reconhecimento que errou. E, a partir daquele momento, continuou a parceria entre as duas empresas. É isso. E aí, na pior das hipóteses, o item 7, mesmo que a mediação não gere um acordo imediatamente, primeiro, você restabeleceu a comunicação com a outra parte, você pôde colocar para eles o seu sentimento e que provavelmente basta mais uma ou duas conversas, vocês vão chegar a um acordo. Você planta a sementinha do acordo. Isto que é importante. Restabelecimento da comunicação, gente. Tudo o que nós estamos falando aqui vamos sentar numa mesa e conversar. Nós precisamos de vocês são importantes para a gente, não vamos brigar mais não. Porque a partir da briga, existe um divórcio eterno aí, na relação comercial. E se você, como eu disse, se você perder aquele cliente, você nunca mais recupera. Ou aquele parceiro, você nunca mais recupera. O mercado está atrás de você, louquinho por eles. E aí, o que é mais importante? Gente, toda a nossa relação aqui nasce de contratos. Nós fazemos contratos o tempo todo. E, pelo amor de Deus, não façam nenhum negócio sem um contrato, para depois não gerar um outro conflito, dizendo que o que foi combinado não foi cumprido, mas não está no papel. Isso, para nós, advogado, corretor de imóvel, empresário, tudo tem que estar no papel. Isso é importante para não gerar dúvida em relação àquele negócio. Para não ter dúvida
que se aquele contrato tiver um problema, ele vai ser resolvido por mediação, sabe aquela cláusula no final, fique eleito o foro da capital da cidade de São Paulo, fórum regional e tal, desaparece com aquilo e coloca essa cláusula aqui. Essa é uma cláusula padrão da nossa Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo. Colocando essa cláusula no contrato, se tiver algum problema no contrato, esse contrato vai ser resolvido na nossa Câmara de Mediação e Arbitragem por meio de um procedimento de mediação. É uma garantia prévia ao conflito. Colocando isso, deu problema, vai ter que passar pelo processo de mediação. O processo de mediação na nossa, e eu falo especificamente da nossa Câmara, ele é um processo que nós podemos iniciar ele dentro de 20 dias. Fui comunicado hoje do conflito, o cara deixou de pagar, deixou de cumprir, nós estamos dissolvendo a nossa sociedade, enfim, nós estamos numa briga infernal. Daqui 20 dias a gente marca a sessão de mediação. Nesses 20 dias, nessa sessão de mediação, eu te garanto 80% de solução. Pois não. Só um minutinho, porque pela TV Cresce tem que ser no microfone, tá bom? Mas as incorporadoras e construtoras, elas não utilizam essa cláusula. Elas utilizam o usual. Pois é, por isso que nós estamos fazendo um trabalho de mudança de cultura. E eles precisam também ser instado a isso, ser provocado a utilizar isso. Porque talvez eles não tenham quantificado o custo desses processos judiciais, o custo dessas brigas, o custo dos fins dos relacionamentos entre os parceiros. Porque fica caro. O que eu sugiro a vocês, comecem a provocar. Comecem a exigir que essas cláusulas sejam colocadas nesses contratos. Eu entendo que tem uma diferença de poder, tem uma diferença de status. Eu entendo. Talvez seja uma exigência deles. Aí vocês vão estar na decisão, ou eu brigo por causa de uma cláusula, ou eu perco o negócio. Eu entendo, gente. Mas eu acho que a gente precisa iniciar uma provocação. Porque uma cláusula dessa não vai beneficiar só você como corretor. Ela vai beneficiar todos os players envolvidos naquela relação jurídica, naquele contrato. Então, assim, é difícil? É difícil. Eu entendo, por isso que nós estamos eu falo um processo de mudança de cultura há 12 anos. É um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa provocar. Porque, a partir do momento que eu mostro isso para as empresas, dos benefícios, qual é a coisa ruim? Eu não consigo enxergar como uma coisa ruim. E se não der resultado? Eu perdi só 30 dias. E aí você tem todo o caminho livre para ser resolvido, seja por judiciário, seja por arbitragem. Mas a manutenção daquela relação é importante para todo mundo, ainda mais no momento de crise, que aí cada um vai precisar muito mais do seu parceiro. E o setor, graças a Deus, o setor imobiliário está tendo uma melhora significativa, mas de 3 anos para cá, até o final do ano passado, estava em crise. O índice de devolução de apartamento, o índice de distrato, o índice de inadimplência, o índice de não entrega, enfim, estava gigante. Baixou o aluguel, baixou tudo. Então, assim, isso tudo gera conflitos. Se esses conflitos forem todos para o judiciário, é um processo a mais dentro de 110 milhões, mas é uma parceria a menos dentro do negócio. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente começar a provocar essas grandes corporações dos benefícios, do sigilo, da rapidez e da legalidade, eles vão começar, sem dúvida nenhuma, a utilizar. Mas eu acho que vocês têm que dar o pontapé inicial de provocação. Tá?
tá? Aonde eu ponho essa cláusula? Em todos os contratos. Cabe. Eu estou formatando, até mesmo no final vou falar da nossa parceria com o Cresce, um kit do corretor de imóvel. São todos os possíveis contratos que o corretor de imóvel pode firmar com as cláusulas de mediação e arbitragem. E aí eu vou disponibilizar para a presidência. Ok? Agora nós estamos falando de um pouquinho de uma coisa um pouco diferente da mediação, mas é uma porta de resolução de conflitos, que é a arbitragem e que não tem nada a ver com o que aconteceu no domingo lá na arena do Palmeiras. A arbitragem é uma forma de solução de conflitos, onde nós elegemos uma terceira pessoa que vai julgar aquele conflito. Nós não estamos falando em acordo, nós estamos falando em julgamento, como se fosse juiz. Tá? Então, a arbitragem, o árbitro, nós proferimos uma sentença arbitral que tem força de sentença judicial e é um pouquinho mais forte. Ela é irrecorrível, não cabe recurso. É o mundo perfeito. E quem é esse julgador? Uma pessoa que tem conhecimento técnico sobre o assunto. Não vai ser o Guilherme, que é advogado empresarial, que vai tentar julgar um conflito envolvendo um corretor de imóvel com uma construtora. Embora seja uma relação contratual, mas o dia a dia do negócio, aquelas particularidades do negócio, eu não tenho conhecimento. Então, quem é a melhor pessoa indicada para julgar isso? Um corretor de imóvel. Como se fosse a construção de um prédio, quem é a pessoa indicada? Um engenheiro. A arbitragem permite isso. O julgador daquela causa, ele vai ser escolhido de acordo com o seu conhecimento técnico. E isso é o mais brilhante da arbitragem. Eu não consigo contar historinha e enrolar um cara que conhece do negócio. O cara conhece do negócio e ele sabe se você está falando verdade ou mentira. O advogado não consegue enrolar no bom sentido, embarrigar um processo, quando o cara conhece do negócio. Ok? E a diferença? Um processo de arbitragem ele tem que começar e terminar dentro de 180 dias. Nós estamos trocando, gente, 8 anos, na pior das hipóteses, por 180 dias. Obviamente que é muito difícil, a não ser que seja um conflito muito simples, é feito dentro desses 180 dias. A nossa Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo, ela tem uma média de começar e terminar um processo de arbitragem 18 meses. Então, na pior das hipóteses, eu estou trocando 8 anos por 18 meses e uma sentença feita por uma pessoa que conhece do negócio. É um processo judicial dentro de uma câmara de arbitragem. Você vai ter todo o direito de defesa, o advogado vai ter que participar, vai ter que estar lá, vai ter que produzir prova, mas a sentença é feita por alguém que conhece. O que significa isso? Redução de custo, primeiro. Num processo judicial, provavelmente, isso vai ter que ter uma perícia. A partir do momento que o cara conhece, não precisa, nós descartamos a perícia. O rito do processo é muito mais rápido do que o cumprimento do prazo no processo judicial, que tem os 15 dias. É a partir daqueles 15 dias que o advogado protocola a apelação, as coisas começam a travar. Na Câmara, não. É um serviço privado. Os prazos são pré-estabelecidos de cumprimento.
por parte do advogado e por parte da Câmara. A agilidade no rito do andamento do processo sou eu, Câmara, que dou. Então, é muito mais rápido. Pergunta? Possível deixar para o final, doutor? Tá bom. Porque eu já pedi para o colega também deixar para o final, Melhor. para que o senhor tenha sequência e aí abrimos para o final as perguntas, tá bom? Obrigada. Uma vez feita a sentença arbitral, essa não pode ser anulada pelo Poder Judiciário por questão de mérito, só por questões formais. Quem assinou não foi o árbitro escolhido, esqueceram de qualificar, coisas muito básicas. Então, e o judiciário, uma vez você escolhendo a arbitragem, o judiciário não vai interferir naquela decisão. É imutável, a não ser que tenha carregado de vício, que são muito difíceis. Mas eu posso utilizar do jus esperneandi no judiciário? Pode. A gente pode pedir tudo para o judiciário. O importante é eu saber a resposta que o judiciário vai dar. No estado de São Paulo é pacificado, gente. Uma vez escolhido a arbitragem, o judiciário não vai analisar este contrato, este conflito. Isso é o que é mais importante para a gente. E uma sentença arbitral, volto a falar, ela tem os mesmos poderes do que uma sentença dada por um juiz. A lei diz isso. E o judiciário reconhece isso. Tá? As vantagens da arbitragem. Primeiro, economia. Mas a arbitragem é caro. Se você juntar custo-benefício, ela é muito mais barato. Muito mais barato do que ficar 8 anos brigando num processo judicial. Muito, mas não tenha dúvida. Tem custo? Tem custo. Você vai pagar o serviço da Câmara, você vai pagar o serviço do árbitro e vai pagar os seus advogados, como se fosse no processo. Custo-benefício, muito maior. Celeridade. Vamos deixar para o final as perguntas? Celeridade, um processo, como eu disse, 180 dias, ou, na pior das hipóteses, na nossa Câmara, 18 meses. É muito mais rápido. Sigilo. Todo o processo de arbitragem, todo o procedimento de arbitragem é feito de forma sigilosa. O mercado não fica sabendo do que está acontecendo. Não fica. Confidencialidade. Todos os agentes envolvidos num processo de arbitragem, todos os documentos colocados num processo de arbitragem, com exceção em sendo arbitragem com a administração pública, e aí tem alguns outros requisitos, são confidenciais. Sob pena de quem der publicidade a essas informações, responder por perdas e danos, indenização e tralalá. Sendo árbitro, parte, pessoas que trabalham na Câmara. Neutralidade. O árbitro é neutro em relação às partes envolvidas. Eu não posso chamar o meu irmão, o meu cunhado, ou o meu sócio para ser árbitro de um processo meu. Ele não é neutro, nem muito menos imparcial. Tá? Garantia contratual. Uma vez colocado a cláusula de arbitragem num contrato, todo mundo fica sabendo que aquilo vai ser resolvido por arbitragem, sem poder recorrer ao judiciário. Melhor, recorrer você pode, mas a resposta do judiciário vai ser a seguinte: meu caro, você escolheu a arbitragem, então eu estou incompetente para julgar esta causa. O melhor agora tem que resolver pela arbitragem. Tá? E, no meu ponto de vista, a vantagem mais importante, a especialidade do julgador. Existem causas que juízes conhecem de lei. Esses caras não conhecem de um dia a dia de uma imobiliária, de um trabalho de corretor de imóvel, de uma incorporadora, de um escritório de advocacia, de uma engenharia, de um consultório médico, de uma contabilidade. Eles conhecem a lei. Eles falam, me dá o caso concreto que eu aplico a lei em cima dele. Na arbitragem é diferente. O cara que está julgando, ele conhece do negócio. Aí é diferente.
as coisas fluem de uma forma muito mais harmônica e muito mais séria, que é onde nós falamos que a arbitragem é uma brincadeira de gente grande. Não adianta brincar de arbitragem, porque a consequência ali é uma consequência muito séria. Não é lugar de brincadeira ou de querer enganar os outros. Tá? Como usar a arbitragem? Litígios que não ainda existem. Contratos que não têm cláusula compromissória. Novos contratos, basta a inclusão de cláusula compromissória. Contratos antigos, basta fazer um aditamento naquele contrato, colocando no lugar da eleição do foro a cláusula compromissória. Ok? Não tem briga ainda, nasceu o contrato, põe a cláusula lá. Aí vai para a arbitragem. Contratos que já estão firmados, mas não tem briga, basta fazer um aditivo. Tá bom? Contratos que já tem briga, já tem conflito. A previsão de cláusula compromissória, basta ir à Câmara que você elegeu, que ela vai iniciar um procedimento de arbitragem. Aí é um rito procedimental. Sem previsão de cláusula. Olha, Guilherme, eu tenho um contrato aqui que eu estou tendo uma briga, o cara não me pagou, nós estamos dissolvendo a sociedade, enfim, está uma briga infernal. O que nós podemos fazer? A parte sozinha ou as partes podem ir até uma Câmara de arbitragem, que lá nós vamos fazer um compromisso arbitral, que é esse documento que diz que aquele conflito que nós estamos tendo, a partir de agora vai ser iniciado por arbitragem. Basta isso. Ah, mas a outra parte não vai. Guilherme, eu tenho esse conflito. Eu recebo este conflito, recebo o requerimento, eu convido a parte contrária para comparecer na Câmara em determinado dia e horário, para tentar sensibilizar para iniciar um procedimento de arbitragem. Então, nós podemos fazer de tudo. Com conflito instalado, sem conflito instalado. Tá bom? Isso é um trabalho de nós, câmaras de mediação e arbitragem. Esta é uma cláusula de arbitragem. Tá bom? Todas as controvérsias originadas ou em conexão com o presente contrato serão resolvidas por arbitragem de forma definitiva, nos termos que dispõe o regulamento da arbitragem da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem na unidade de São Paulo, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com o seu regulamento. Colocou isso no lugar da eleição do foro, deu problema, vai para a arbitragem. O judiciário não vai se meter mais naquele contrato. Simples, gente. E aí nós estamos transformando os 8 anos em todas aquelas vantagens já faladas. E agora nós temos uma novidade, que é um modelo de cláusulas escalonadas de contrato, que é prever a mediação em um processo de mediação, caso não se feche um acordo, inicia-se um processo de arbitragem. Essa é uma cláusula que está sendo muito utilizada nos novos contratos. Tá? Por quê? Nós pegamos os benefícios dos 2 procedimentos e colocamos dentro de um contrato. Na mediação, nós tentamos ainda o restabelecimento da parceria, da comunicação, da relação envolvida entre as partes. Ora, não chegamos num acordo. Você tem 2 saídas, se tivesse só a cláusula de mediação. Ou eu vou para o judiciário, entro na fila de 110 milhões, ou eu parto para a arbitragem. Para resolver essa indefinição depois da mediação, nós já colocamos a cláusula. Se não tiver um acordo na mediação, inicia-se o procedimento de arbitragem. Aí nós transformamos aquele conflito com todos os benefícios que a arbitragem traz. Celeridade, especialidade dos julgadores, e o sigilo e a confidencialidade. Isso é uma cláusula está sendo muito utilizada nos contratos, tá? E se fosse para sugerir alguma cláusula para colocar no contrato, eu sugeriria esta cláusula, tá? Nós mantemos uma relação primeiro, depois nós vamos para um julgamento final, tá bom? Então, esta é a cláusula modelo. E aí, para vocês terem uma ideia, só num caso de arbitragem, envolvendo um processo de R$80 mil,
Justiça comum, tempo médio aí, 5 anos. A arbitragem, um processo de 80 mil reais, facilmente eu resolvo isso dentro dos 180 dias. Tá? Uma atualização monetária, depois de 5 anos, provavelmente você teria uma sentença de 158 mil reais. Se você não pagou 80 mil reais, 158 mil reais, você não vai pagar e não vai receber. Tá? As custas de um processo. Nós temos 1%, custas iniciais, mais 4% para você recorrer. Provavelmente, 5 anos vai ter uma apelação. Então, nós temos lá 4 mil reais. Na nossa Câmara, você paga 850 reais de taxa de registro, mais 2.080 reais de taxa de administração, isso metade no início e metade no final. Tá? E esse asterisco de R$ 7.500 é o valor que o árbitro vai receber. E aí eu já começo mostrando para você também um novo nicho de mercado para vocês. Comecem a se especializar em arbitragem para que um dia vocês se tornem árbitros da área de vocês. Num processo desse, vocês ganhariam R$ 7.500 para atuar. É muita responsabilidade, é muito difícil ser árbitro, é um trabalho penoso, porque é difícil você julgar, e além de... Hoje é fácil a gente julgar pela boca, mas é difícil você julgar e ter que pôr no papel a sua decisão. E segurar o tranco, com base legal. Tá? E aí, uma provocação, nós temos uma parceria com o Cresce, que nós concedemos para os conveniados e os inscritos no Cresce 20% de desconto em relação à taxa de registro e em relação à taxa de administração. Então, basta ser um corretor de imóvel que já possui esses 20% de desconto em toda a rede das nossas câmaras. No estado de São Paulo, nós temos 21 câmaras, todas dentro de associações comerciais. Nós pegamos, basicamente, as maiores cidades do estado. Nós temos câmaras. E aí nós estamos aumentando o valor de R$ 500 mil. Então, assim, você vê que aquela lenda de falar que a arbitragem é cara, se você juntar custo-benefício, o prazo, a morosidade do judiciário e a qualidade das decisões, eu acho que a arbitragem acaba sendo muito mais barata. E aí, por fim, eu elenquei aqui alguns contratos que é possível utilizar a mediação e a arbitragem no dia a dia de vocês. Conflitos empresariais, fornecedores, prestadores de serviço. E aí vocês pegam a profissão de vocês como aquela inicial de consultor imobiliário que faz tudo em relação ao produto. Dissolução de sociedade, todo mundo tem uma sociedade que provavelmente pode quebrar o pau com o sócio e querer sair. Se isso for para o judiciário, você, além de perder o sócio, vai perder a família, vai perder tudo lá dentro. Feito de uma forma sigilosa, você consegue manter. Aqueles que trabalham no ramo de condomínios, inadimplência de cotas condominiais, conflitos de vizinhança, que tem pouco dentro de condomínio, todas aquelas confusões possíveis e impossíveis que só condomínio consegue ter, é possível resolver por mediação e arbitragem também. Óbvio que tem algumas regras lá de assembleia, de inclusão de cláusulas no regimento, enfim, mas isso é possível juridicamente. No ramo imobiliário, aí nós estamos falando de todo tipo de contratos e distratos, tá? Construção civil, fornecedores, compra e venda, distratos, obras, entrega, enfim, tudo, gente. Esses contratos são possíveis utilizar mediação e arbitragem. Prestação de serviço, aí, locação, corretagem, compra e venda, administração de imóvel, venda na planta, todos os tipos de relação jurídica que vocês possam ter, é possível ser resolvidos por mediação e arbitragem. Tá bom? Contratos, autorização exclusiva de venda e aluguel, recibo de sinal, instrumento de compra e venda, de cessão de direitos, locação residencial, comercial, temporada.
contrato de administração de imóveis e condomínio, contrato de prestação de serviço, vendas e administração de loteamento, de avaliação de imóvel, de corretagem. Todos esses contratos podem nascer com as cláusulas de mediação e arbitragem. Todos. Tá bom? A partir deste momento, todos aqui e todos que estão nos ouvindo, por favor, essas portas estão disponíveis para vocês utilizarem. Esses contratos já podem nascer com as cláusulas de mediação e arbitragem. É mais uma ferramenta para os seus parceiros, para os seus clientes, do que ficar brigando no judiciário. E aí a nossa parceria com o Cresce, primeiro é disponibilizar toda a nossa rede no estado de São Paulo, da CBMAI, conceder 20% de desconto em alguns cursos de capacitação que nós temos de mediação empresarial e de arbitragem. E aí nós temos que formatar internamente a questão desses cursos aqui, como nós vamos fazer, mas, enfim, isso está constando na nossa parceria. Conceder 20% de desconto nas taxas de registro e administração para os inscritos no Cresce. E os inscritos, esses 20% de desconto, gente, não é conflito meu corretor. Nós conseguimos repassar isso para os seus clientes. Ok? Se os seus clientes estão brigando com o locador, locatário e locador, se vocês indicarem, levarem esses conflitos para a Câmara, esses 20% de desconto é repassado para eles. Tá? E criar, e aí um dos mais importantes é criar um grupo técnico internamente do Cresce, ou indicado pelo Cresce, para discutir o assunto, implementar política pública no ramo imobiliário. Isso está sendo também criado junto à presidência. Eu acho que nós temos que começar a segmentar o assunto mediação e arbitragem em todas as profissões. Tá? Então, no Cresce, pensando no volume, na quantidade de corretores e na grandiosidade do Cresce, o que representa para a gente, é muito importante ter um grupo técnico de pessoas especializadas no assunto para discutir sobre isso. Tá bom? Então, essa é a nossa parceria. E aqui estão todos os meus contatos. A relação de Câmara está no site da cbmai.org.br. O cbmai, @CSP, de Associação Comercial de São Paulo, é o meu e-mail direto. Esse é o meu contato também da Câmara. Fale comigo ou com a Marcela. Mas, gente, estamos à inteira disposição de vocês para qualquer dúvida, por qualquer questões técnicas em relação a isso. Agradeço desde já a oportunidade de mostrar para vocês um novo mercado que está se abrindo, um novo serviço que vocês possam prestar para os seus clientes, seus parceiros. Eu acho que judicializar todo tipo de conflito hoje é desnecessário, é caro, e provavelmente vai romper muitas relações. Então, eu acho que são oportunidades dadas para vocês no seu dia a dia, no negócio de vocês, que podem manter muitos negócios e dar uma resposta rápida para quem precisa. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e à disposição em relação às perguntas. Doutor Guilherme, voltamos. Obrigada. Nós vamos, sim, doutor, abrir para as perguntas, e tem também perguntas dos nossos internautas aqui para fazer para o senhor. Mas antes, com as honras da casa, eu quero entregar o certificado, por favor, aqui à frente, para que o senhor possa receber em nome do presidente. Senhor Viana, mais uma vez a sua participação conosco. Muito obrigada, doutor. Vamos prestigiar esse. Obrigada, doutor. Bom, eu vou só iniciar com as perguntas dos internautas e aí passo para que os colegas aqui que anotaram as perguntas possam fazer ao doutor. Marcelo Duarte, via Facebook, ele comenta que a sua palestra foi tema do meu TCC em administração no ano de 2007. A melhor alternativa para desafogar o judiciário, mas, ele coloca aqui, lamentavelmente, em 22 anos ainda não é significativamente aderida na nossa cultura brasileira.
É uma afirmação da qual o senhor comentou da dificuldade da cultura, né? Marcelo, primeiro, obrigado pela pergunta. E, assim, você vê que desde 2007 já tem pessoas escrevendo a respeito do assunto e ainda nós estamos falando numa questão de mudança de cultura. É uma questão cultural, não tenha dúvida. Hoje, com todas essas dificuldades que o judiciário está, nós estamos muitos passos adiante já. As coisas estão mudando, a cultura do brasileiro está mudando, o país está mudando, mas ainda nós estamos um pouquinho distante disso virar a regra geral, infelizmente. É isso aí, Marcelo, mas não vamos desistir, né, doutor? Não, imagina. Continuar. Imagina. E esse momento aqui é para que cada um também tenha a ciência desse trabalho e possa aplicar as cláusulas que o senhor comentou nos respectivos contratos, né? Sim, sim. Bom, a Sandra Regina Ferreira também via Facebook, olha que bacana essa interação do público, né, pela internet. Como são determinadas as prioridades para análise dos processos? Na verdade, tem uma dúvida de processo judicial ou de procedimentos de mediação e arbitragem. No processo judicial não tem prioridade, a não ser que tenha aqueles por lei, que é os idosos, as questões de urgência, de emergência, no processo judicial. O resto entra tudo numa vala comum de ordem de protocolo. Então, entra numa fila de 110 milhões de processos. Se alguém tiver alguma, eu tenho um filho especial e meu trâmite prioritário está demorando 3 anos já. Mas, enfim. Agora, num procedimento de arbitragem, como nós estamos falando de mediação e arbitragem em quantidade muito infinita, menor do que um processo judiciário, então nós conseguimos fazer uma agenda muito rápida. Então, na Câmara de Mediação e Arbitragem, todos têm um trâmite muito, mas muito rápido. Ok, doutor. Obrigado ao Marcelo e à Sandra, então, pelo Facebook, nosso internauta participando. O colega que havia se manifestado, sua pergunta foi sanada, doutor? Sim? Algum colega quer fazer pergunta? Vou passar aqui e sigo para o senhor, só um instantinho. No caso da Defensoria Pública, como é que seria a relação junto com a Câmara? Bom, obviamente não tem nenhum tipo de convênio, porque nós estamos falando de uma atividade privada, que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. O que a lei determina é que todo processo de mediação, se uma parte tiver com a presença de um advogado, a outra necessariamente tem que estar. E se essa não tiver condições de contratar um advogado, ela pode buscar isso no Estado, e aí seria via Defensoria Pública. Não sei como a Defensoria vai enxergar isso, se ela tem braço para atender essa nova demanda, embora uma demanda pequena, mas eu não sei se ela atenderia. Mas a realidade do público que leva os casos para mediação e para arbitragem são empresários que já têm um advogado certo no negócio ou que já têm uma assessoria jurídica, entendeu? Eu, particularmente, não conheço nenhum caso de mediação ou de arbitragem que as partes já não tenham comparecido com a presença do advogado. Mas a lei diz que, no caso de mediação, se não tiver advogado, o Estado pode fornecer. Quer dizer que é uma relação normal, ela não é especial. É uma relação normal, e não é uma relação com a Câmara, é uma relação daquela pessoa que busca o auxílio do Estado para ter um defensor público naquele conflito. Tá? E aí o rito é normal também? Não, a contagem de prazo, você está dizendo isso, de ritmo... Não, tudo normal, porque a lei da mediação... Assim, o Código de Processo Civil numa Câmara de Mediação e Arbitragem, ela é estabelecida pela Câmara de Mediação e Arbitragem. São ritos de procedimentos muito diferentes. Não se aplica o Código de Processo Civil em relação às vantagens da Defensoria Pública ou de um ente público, entendeu? Eles que têm que se enquadrarem aos nossos ritos de procedimento. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu anotei aqui como que é selecionado esse árbitro? Bom, primeiro, conhecimento técnico. A gente tem que... quando falo a gente, nós, câmaras,
pedimos para conselhos, pedimos para entidades a indicação de pessoas. Nós analisamos o currículo da pessoa, também damos uma pesquisada na vida social da pessoa, se é uma pessoa que não tem problemas, essas coisas todas, e que é uma pessoa que tenha credibilidade e competência. Então, são critérios, além do currículo, outros critérios subjetivos que cabe à Câmara analisar e aprovar. Uhum. Me diga uma coisa, essa cláusula que você sugere que seja colocada nos contratos, quando você faz um contrato, você faz não pensando nessa cláusula, né? Nós estamos falando em coisas novas, né? E o contrato está feito. A gente faz o contrato pensando que vai dar tudo certo. Isso, exatamente. A gente faz, está tudo certo, cada um no seu lado, vamos lá. Aí acontece o seguinte, eu estou com esse contrato e deu problema, deu conflito. Eu posso recorrer à Câmara? Sem a cláusula, você fala? Sem a cláusula, exatamente. Pode recorrer, a gente vai receber esse conflito seu e assim, o que nós vamos fazer é convidar a outra parte para que ela venha à Câmara e concorde em iniciar o processo de mediação ou de arbitragem. Com a cláusula, ela é obrigada a comparecer. Entendeu? Essa é a diferença. Com a cláusula no contrato, ela é obrigada a comparecer. Sem a cláusula, nós, câmaras, vamos convidá-la a comparecer e aí ela tem a possibilidade do não. Entendeu? Tá bom? Muito obrigado. Senhora? Eu gostaria de tirar a dúvida, por exemplo, se eu tenho um novo contrato e eu quiser colocar, além da cláusula, também o fórum normal, é possível? Não. Não pode? Isso nós chamamos de cláusula patológica. Cláusula patológica é uma cláusula que nasce doente, ela já vem com uma doença. Uma vez colocada a cláusula de arbitragem ou a escalonada de mediação e arbitragem, já fica descartado a questão do foro. O judiciário fica impedido de analisar eventuais conflitos relacionados àquele contrato. Só a cláusula de mediação, você abre duas possibilidades. Não chegando no acordo na mediação, você pode colocar a cláusula de foro ou a cláusula escalonada de arbitragem. Agora, a cláusula escalonada de mediação e arbitragem já afasta o judiciário de apreciação. Tá? E aí eu sugiro que não faça isso, porque assim, são regras que batem no judiciário, vai ficar mais difícil discutir aonde vai ser resolvido do que o conflito em si. No curso de avaliação que o Conselho de Corretores nosso, o CRECE, fornece, existe uma grade de arbitragem? É a minha pergunta. Não sei. E aí é um desconhecimento. Eu tenho um professor aqui do CRECE que faz avaliação, que é muito amigo meu, que é o Souza. Ele é nosso parceiro da associação também, mas eu desconheço totalmente. Eu acho que pode ser sugerido. E a Câmara fornece esse curso, como o senhor havia falado, né? Sim. E como é que a gente pode ter acesso? Assim, o que nós podemos fazer aqui com o CRECE é disponibilizar a abertura de uma turma exclusiva para vocês, tá? Para corretores que tenham interesse. Para deixar bem claro, nós não vamos dar carteirinha de árbitros, nós não vamos formar nenhum árbitro. O que nós vamos passar para você é te ajudar ou te ensinar a conduzir um processo de arbitragem, começo, meio e fim, como o árbitro atua, quais são os documentos que ele faz, a responsabilidade. Por que eu disse isso bem claro? Existem muitas instituições que vendem carteirinha de árbitro, que as pessoas ficam falando que é juiz, que acabam dando carteirada em polícia, e essas coisas que são ilegais. Isso não existe. Eu costumo falar que eu estou árbitro e não sou árbitro. Então, eu só sou árbitro naquele processo que eu fui escolhido. Eu não sou árbitro a vida toda. Então, é função, não é... E
Só para dar continuidade, e como é que ele, por exemplo, árbitro, pela Câmara, ele vai ser chamado a alguma... É assim, como é que as câmaras trabalham e como nós trabalhamos? Aparece um conflito, porque eu não sei em qual contrato tem as nossas cláusulas. Apareceu um contrato do ramo imobiliário, do ramo de atividade de vocês. Eu tenho uma relação de pessoas capacitadas. Advogado, médico, engenheiro e corretor de imóvel. E, a partir do momento que chega esse conflito para mim, eu, como Câmara, eu vou analisar, identificar as necessidades dos árbitros daquele caso e vou indicar 3, 4, 5 pessoas para as partes. Pessoas com conhecimento técnico. A ideia da formação do grupo aqui do Cresce é justamente fazer um grupo de árbitros indicados pelo Cresce. Que apareceu um conflito envolvendo corretor de imóvel, eu vou indicar esse grupo. Cabe às partes escolher 1 ou 3 pessoas daquilo lá. Tá? Então, a gente indica o quadro especialista no assunto. A escolha pessoal vai para as partes. E a gente poderia ter acesso a esse curso através daqui do Cresce ou se o senhor poderia... Não, é possível. Eu acho que é melhor fazer de forma institucional do que... Eu acho que a gente já fecha tudo, as duas entidades fazendo de forma institucional. Mas fica a critério. A gente também tem acesso direto. Por favor. A coercitividade da outra parte comparecer na Câmara depende da cláusula prevista em contrato, é isso? Sim. Sim. Uma vez com a cláusula prevista no contrato, a parte é obrigatória. Correndo o risco de processo de arbitragem, o processo correr, inclusive, em revelia. Nós temos o poder da revelia como em processo judicial. Você é intimado a comparecer e não comparece para os atos do processo de arbitragem, o árbitro pode julgar a sua revelia. Existe exceção? Por exemplo, processo de inventário, planejamento sucessório, etc. Não. 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 Porque isso não existe em contrato. Não. Por quê? Não. Naturalmente não existe em contrato. O inventário pode ser feito pela arbitragem, tudo no que diz respeito aos direitos patrimoniais disponíveis, único e exclusivamente é isso. Mas desde que as pessoas afirmam um compromisso arbitral. Firmando esse compromisso arbitral, acaba a ser obrigatória a resolução daquele conflito. Em não havendo, se uma das partes quiser ganhar tempo com isso... É assim, o que rege os dois institutos, mediação e arbitragem, chama-se um princípio da autonomia da vontade das partes. As coisas só vão acontecer se as partes tiverem vontade e interesse de se resolverem. Você colocou ali com relação aos 30% do associado. O que é esse associado? Associado da Associação Comercial de São Paulo. Tá? Se você for associado também da Associação Comercial, você não vai ter 50%, mas você vai passar dos 20% para 30%. E com relação... Quem é o custo fica para quem entra com um processo ou entre as duas partes? Geralmente, a taxa de registro, que é um valor menor, ela é paga para quem pede, e a taxa de administração, via de regra, e aí nós vamos levar isso, assim, já mostra a primeira boa intenção das partes, elas são rachadas 50-50. Com relação a esses 100 milhões de processos, pode-se colocar esses processos dentro da Câmara? Pode. É uma coisa... Já está acontecendo aqui em São Paulo, por incrível que pareça. E aí nós estamos falando de um processo de mudança de cultura. Algumas bancas de advogado, pela essa morosidade do judiciário, as duas partes estão peticionando para o juiz, informando que, olha, juiz, está demorando demais, a gente vai querer resolver isso por meio de arbitragem. Então, o juiz julga extinto o processo e esse conflito é transferido para uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Então, pode, inclusive, em processo em andamento, desde que as duas partes peticionam para o juiz solicitando. Obrigado.
Doutor, obrigada. E aos colegas que, de repente, esse material que o senhor apresentou pode ser disponibilizado por e-mail deles? Sem problema então, nenhum. vocês anotaram aqui, né, o e-mail, peçam para o doutor e o senhor encaminha, porque acho que é importante a gente relembrar, até porque são informações super importantes. Tá bom. O modelo de contrato que o senhor comentou e tudo isso, né? Tá. Bom, fico muito feliz que tenha, mais uma vez, esse debate, essa participação do público, dos internautas, e talvez outras dúvidas que tenham ainda pairado aí, possam mandar e-mail, o senhor pode depois fazer essa interação, né? E quem quiser ser um mediador e um árbitro, procure aqui a Câmara para poder conhecer um pouco mais o trabalho do Dr. Guilherme e atuar, conforme o senhor disse, esse crescimento profissional. Eu acho que o corretor de imóveis ele já é um conciliador nato entre as partes, né? Mas esse aprimoramento, esse conhecimento, é sempre muito importante você buscar realmente o aprimoramento profissional. O colega comentou se o curso do PROES, o de avaliador mercadológica, tem esse item, não existe. O de arbitragem, né, porque é focado no PITAM, no parecer técnico de avaliação mercadológica, mas nós temos também o curso de perito judicial, que é presencial e que abriram as inscrições para EAD, começa dia 16, se eu não estou enganada. Então, se você fizer online EAD, faz de casa a disciplina de fazer as tarefas, as provas, os exercícios, mas o perito judicial também é muito importante e ajuda bastante, né, doutor? Sim, é um grande nicho de tanto perito judicial, como o processo de arbitragem é muito parecido com o processo de judicial, existem casos que nós precisamos de perito também em processo de arbitragem. Teve um caso que no Espírito Santo que o perito ganhou, atuando num caso de construção de uma rodovia, R$250 mil numa perícia. Também o que serve no judiciário serve na arbitragem. O que é bom é que as coisas andam mais rápido. Doutor, mais uma vez, em nome do Conselho, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada a todos.